Amigos e amigas telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Mecânica Clássica que é destinada a vocês que são alunos de graduação em Física, Engenharia e áreas correlacionadas. Hoje vamos resolver mais um interessante problema de Mecânica Clássica. Nesse vídeo eu quero resolver um problema posso chamar um problema meramente acadêmico, que se trata de um disco que rola sobre a superfície de uma cunha móvel, um plano inclinado móvel, tá certo? Então esse é o problema basicamente. Eu acredito que em umas videoaulas aí anteriores eu tenha resolvido o problema do deslizamento de um bloco sobre uma cunha móvel e agora nós vamos tratar do problema do rolamento de um disco sobre uma superfície inclinada móvel, tá? Tanto a superfície do plano quanto do contato do plano inclinado com o chão não existe atrito, pessoal. Então se trata de um sistema isolado e, portanto, eu posso aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento, obter uma relação entre a velocidade tanto do disco e da cunha, né? É uma relação entre a posição do disco e a posição da cunha em relação a um referencial inercial, né? E também nós vamos aplicar o princípio da conservação da princípio da conservação da energia para obter a equação da posição do disco em função do tempo, tá bom, pessoal? Vamos então esquematizar esse problema aqui na lousa. Inicialmente vamos colocar o nosso sistema de eixos, sistema de coordenadas XY, um sistema particular aí, né? E nós temos aqui um plano inclinado, um ângulo θ. Eu vou considerar que é a altura h, tá certo, pessoal? A altura do meu plano inclinado é h. Vamos supor que a massa, né, dessa cunha móvel que vai aí se deslocar seja m, maiúsculo. E sobre ela existe um disco, tá certo? Um disco aí de massa m, que dista a posição x, né, ao longo desse plano inclinado, do centro de massa desse disco. Eu vou marcar aqui, ó, essa distância aqui, então eu vou chamar de x, tá bom? Note que esse ângulo aqui é θ, né, também. E esse plano inclinado, pessoal, ele também está em movimento, né? Então ele se deslocou aqui já de uma quantidade que eu vou chamar de y, tá ok? Então, grosso modo, esse é o nosso problema, né? Essa distância aqui é R, tá? Que é o raio do disco. Não tem atrito, tá certo? E então eu vou inicialmente escrever as equações da posição, né, das coordenadas XY, do centro de massa do disco, em relação ao eixo, à origem do meu sistema de coordenadas, tá bom? Então eu vou chamar aqui de XB, a posição do centro de massa do disco, tá certo? Que é então, né, essa distância y, tá certo, pessoal? Então em x eu tenho y, a distância que o plano inclinado já se deslocou, mais a projeção horizontal de R aqui, né, que R é R seno θ, e ainda mais o meu x, que multiplica, tá certo? O cosseno de θ, né? Então, x cosseno θ. Onde x é a posição, então, do centro de massa do disco em relação aqui ao início do plano inclinado, tá bom? E aí eu também posso escrever a equação de y, né, da coordenada y, a altura do meu eu vou chamar de B, eu já falei, né? Tudo que diz respeito a esse disco. E esse Y, pessoal, vai ser então a altura H, né? Mais essa projeção vertical de R, que é R cosseno θ. H mais R
cosseno θ, só que eu tenho que descontar o x seno θ, tá certo? Para obter, então, do centro de massa do disco até a altura, né, em relação à origem desse sistema de coordenadas. Então, menos x vezes seno de θ, tá ok? Então, estão aí as equações da posição, tanto de x quanto de y. Eu vou agora obter a velocidade, né, as velocidades, então, x e y desse disco. Então, vamos derivar isso no tempo. dxb dt, isso é igual a y. Então, eu tenho dy dt, y é uma variável, né, que depende do tempo. Rθ não depende do tempo, a derivada dá zero, mais dx dt cosseno de θ, tá bom? E agora eu vou derivar y dy dt, isso é igual a tanto esse termo quanto esse são constantes no tempo, e então eu vou ficar com menos dx dt vezes seno de θ, tá ok? Então essas são as duas expressões, né, das velocidades. A velocidade do plano inclinado, né, da cunha móvel é dy dt. E como se trata de um sistema isolado, pessoal, né, não tem atritos aí, vamos escrever aí já a conservação da quantidade de movimento, tá certo? Então eu tenho aqui, né, a massa do disco vezes a sua velocidade, né? A velocidade é horizontal, tá bom? Primeiro eu vou escrever aqui para a componente horizontal. Então eu tenho dy dt mais dx dt cosseno θ, e aí mais a massa da cunha vezes a sua velocidade, que é só horizontal. Então eu tenho dy dt, e isso dá zero, né? Momento linear na direção x é zero, momento linear na direção y também vai ser zero, tá? Bom, em y nem precisa escrever, né, a equação. E aí, pessoal, a partir dessas equações, eu consigo, então, isolar, né, relacionar o dy com o dx, tá certo? Eu vou colocar aqui o dy dt em evidência, né? Então, dy dt, m, massa do disco mais massa da cunha, e isso é igual a menos m vezes dx dt cosseno θ, tá bom? Eu vou então isolar o dy dt, essa soma das massas passa dividindo, e vou integrar no tempo, porque eu quero y em função de x, e aí então eu fico com y igual a menos a massa do disco sobre a soma das massas, velocidade horizontal do disco em relação ao plano inclinado, dx dt, cosseno de θ, tá bom? Aliás, perdão, pessoal, não tem dx dt mais porque eu já integrei. Então aqui só é x, integrei dos dois lados, então aqui é x vezes cosseno de θ, tá bom? Então está aí a expressão que relaciona y com x, tá legal? Bom, quando o disco chegar na base aqui, né, no final, na verdade, do plano inclinado, o y, pessoal, né, será quanto? Tá certo? Ora, quando ele chega aqui no final, né, o centro de massa chega aqui no final, eu tenho uma relação muito simples entre esse y, né, e essa altura aqui, tá? Então, notem o seguinte, que x, né, no final do plano inclinado vai ser h sobre seno de θ. Então, substituindo ali, nós temos que y é igual a menos m
sobre M mais M maiúsculo vezes H sobre tangente de θ, tá bom? E ainda H sobre tangente de θ. Então essa aqui é a expressão que relaciona, né, Y com H, tá certo? Quando o disco chegar no final do plano inclinado. Tá bom? Então, apenas alguns detalhes, né, bastante tranquilos e triviais. E agora, o que nós queremos fazer? Então, nós queremos descobrir uma equação de movimento, né, uma equação que relaciona esse x aqui com o tempo. Tá? Vamos aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento. Tá bom, pessoal? Antes de mais nada, deixe-me anotar essa relação de derivadas, porque nós vamos precisar dela mais tarde, né? Então, dy dt, que relaciona essas velocidades, é menos m sobre m minúsculo mais m maiúsculo, dx dt, cosseno do ângulo θ. Tá ok? Muito bem. Então, o que eu vou fazer agora é aplicar o princípio da conservação da energia, tá certo? Vamos aplicar conservação de energia e ver o que nós podemos obter, tá bom? Então, o sistema é conservativo, energia potencial gravitacional, mg a uma certa altura aqui, né, que é x vezes seno θ, tá? Isso, então, vai se transformar em energia cinética, tanto de translação do disco e da cunha, quanto energia cinética de rotação desse disco, tá certo? Então, nós vamos ter aqui metade da massa, né, da cunha vezes a sua velocidade ao quadrado, dy dt ao quadrado, essa expressão da energia cinética, né, da minha cunha, tá bom? Temos aqui o termo cinético de translação do disco, né? Então, a velocidade dele é a soma de, então, dxb dt ao quadrado mais dyb dt ao quadrado, tá ok? Energia cinética de translação do disco. E ainda eu tenho a energia de rotação, tá certo? Do meu disco, que é 1/2 do seu momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado, tá bom? Bom, então, usando aqui, né, as expressões das derivadas que eu tinha escrito anteriormente e que eu apaguei já, então notem o seguinte, dxb dt é dy dt mais dx dt cosseno θ. E dyb dt vai ficar menos dx dt seno θ. A hora que eu somar os quadrados, eu vou ter um dy dt ao quadrado, né, mais um dx dt ao quadrado, e um termo cruzado, pessoal, mais 2 dy dt, dx dt, vezes cosseno de θ, tá bom? Então, vamos escrever isso aqui, ó. Então, vai ficar mg x seno θ, isso é metade da massa da cunha, vezes a sua velocidade translacional, né, ao quadrado, mais metade da massa do disco, vezes dx dt, que é a velocidade do disco em relação à cunha horizontal, mais dy dt, velocidade vertical do centro de massa do disco em relação à cunha, mais 2 dx dt, dy dt, vezes cosseno de θ, tá certo? E ainda nós temos aqui mais metade do momento de inércia do disco, que é metade da massa vezes o raio ao quadrado, né, vezes a sua velocidade angular ao quadrado. Pessoal, a velocidade angular do disco, quem que é? Ora, é a sua velocidade sobre o raio, né? Já que eu vou supor que o disco ele role sem deslizamento, tá bom?
Então, eu tenho aqui dx dt ao quadrado dividido por r ao quadrado, tá bom? Essa é a velocidade angular do disco. Bom, agora nós vamos então aqui fazer algumas manipulações algébricas, tá certo? Inicialmente eu vou colocar em evidência o dy dt ao quadrado aqui, tá certo? E também vou juntar esse termo aqui, que tem dx dt ao quadrado, com este termo aqui, tá bom? Então vamos lá, vai ficar mgx seno θ, isso é metade massa do disco mais massa da cunha, dy dt ao quadrado, tá bom? Mais, agora notem que aqui eu tenho meio mzinho dx dt ao quadrado, mais 1/4 de mzinho dx dt ao quadrado, ou seja, eu tenho 3/4, né, já que esse r quadrado cancelou aqui, né? Então, eu tenho 3/4 mzinho dx dt ao quadrado. E ainda eu tenho esse termo cruzado, né, mas aqui o 2 cancelou, então eu tenho mzinho dx dt dy dt cosseno do ângulo θ. Tá ok? Bom, agora eu vou usar então a relação aqui, ó, entre dy dt e dx dt, tá? Então eu vou substituir esse termo e esse aqui por esta expressão que aqui está, da relação entre as velocidades horizontal e vertical do disco. Então eu tenho mgx seno θ, isso é meio massa do disco mais massa da cunha, vezes massa do disco ao quadrado, massa do disco mais massa da cunha ao quadrado, vezes dx dt ao quadrado, cosseno quadrado de θ. Tá ok? Mais 3/4 massa do disco dx dt ao quadrado, mais ainda massa do disco vezes, aqui com menos, né? Então vai ficar menos m dx dt ao quadrado. Aqui eu fico com mzinho ao quadrado, embaixo eu fico com mzinho mais mzão, né? Vezes cosseno de θ, tá certo, pessoal? Deixe-me só conferir, ver se é isso mesmo. Ok. Então agora, maravilha. Então o que eu vou fazer? Nós vamos simplificar aí bastante coisa, tá certo? Então aqui eu já vou apagar. Isso aqui eu posso apagar tudo. E agora, pessoal, os resultados que seguem daqui por diante, né, é bastante álgebra, né? Então, mgx seno θ. Então, aqui eu posso cancelar esse termo com esse, tá bom? Então, eu vou ficar com menos... Eu vou ficar com meio m² sobre m mais m, menos 1m², então eu vou ficar com menos meio, né? Esse termo aqui é igual a esse, tá certo? Aqui, pessoal, eu esqueci, tá? Aqui é cosseno ao quadrado, né? Porque eu substituí aqui, então aqui apareceu também um cosseno ao quadrado, tá? Que eu posso juntar com esse termo, então eu vou ficar com menos meio m² sobre m minúsculo mais m maiúsculo, vezes dx dt quadrado cosseno quadrado de θ, tá bom? E aqui eu tenho mais 3/4, né, esse termo aqui, mais 3/4 massa do disco dx dt ao quadrado, tá legal?
Bom, eu vou colocar então em evidência, tá? Esse dx dt ao quadrado. Vou somar, vou fazer algumas operações algébricas ali. Então vai ficar mgx seno θ. Isso é igual a dx dt ao quadrado, que eu vou acabar isolando no final, né? Esse é o meu objetivo. E aqui eu fico com menos meio m quadrado sobre mzinho mais mzão, mais 3... perdão, aqui tem um cosseno ao quadrado ainda, tá? Cosseno quadrado de θ mais 3/4 da massa do disco. Eu vou, pessoal, colocar aqui tudo sobre o mesmo denominador, tá bom? E vou usar a identidade fundamental da trigonometria, que cosseno ao quadrado é 1 menos seno quadrado, e aí eu vou conseguir me livrar, simplificar, melhor dizendo, bastante coisas. Então, isso vai ficar dx dt ao quadrado, que multiplica menos... Então, aqui eu vou multiplicar por 4 em cima e embaixo, tá bom? Então, eu fico com 4, m minúsculo mais m maiúsculo, cosseno quadrado de θ, mais 3 mzinho, m minúsculo mais m maiúsculo, sobre 4, m minúsculo mais m maiúsculo, tá bom? E aí, então, aquilo ali vai me dar o seguinte. Então, vamos obter o seguinte. mgx seno θ, isso é igual a dx dt ao quadrado, que multiplica menos 2 mzinho quadrado sobre 4 m mais m, 1 menos seno quadrado de θ mais 3m minúsculo ao quadrado mais 3mzinho mzão, tá bom? Bom, eu vou agora fazer o seguinte, pessoal. Eu vou colocar em evidência, tá? Então, esse termo aqui... Eu vou colocar em evidência, então, dx dt ao quadrado já está em evidência, né? Eu vou colocar o mzinho sobre 4 mzinho mais mzão em evidência. E aí eu vou ficar com menos 2m mais 2m seno quadrado de θ mais 3m mais m minúsculo mais 3m maiúsculo, tá ok? Então, aqui eu vou ficar com um m, né? Que eu posso colocar em evidência. Então, isso aqui é dx dt ao quadrado, m sobre 4, m minúsculo mais m maiúsculo, que multiplica m 1 mais 2 seno quadrado de θ mais 3m maiúsculo. Tá ok, pessoal? Ótimo. Agora eu consigo, então, isolar o meu dx dt ao quadrado. Então, isolando dx dt, já extraindo a raiz quadrada, tá? Esse termo aqui, então, vai multiplicar, eu vou dividir depois por m, vezes esse termo, então o m vai cancelar, né? Esse m aqui cancelou. Então eu vou ficar com o seguinte, vou ficar com 4g seno θ, m minúsculo mais m maiúsculo, sobre esse termo, que é massa do disco
1 mais 2 seno quadrado de θ, mais 3 vezes a massa da cunha, né? Multiplicado por x. Tá certo? Esse x aqui, ó, que é a coordenada do centro de massa do disco em relação à base do plano inclinado, né? Então tá aí, pessoal, essa é a expressão da velocidade, né? Que nós gostaríamos de obter. E agora, integrando isso, né? Essa integral é bastante tranquila, bastante simples, integral imediata. Eu consigo, então, determinar a coordenada x do centro de massa do disco em função do tempo, tá bom? Então, vamos separar as variáveis dx sobre raiz de x, integrando isso, né, de 0 até um x qualquer. E aqui eu vou ficar com esse termo aqui, que é uma constante, não depende do tempo, tá bom? Então, fica fora da integral essa raiz, né, daquele termo ali. 4, m minúsculo mais m maiúsculo, g seno θ, sobre m 3 massa da cunha mais massa do disco, 1 mais 2 seno quadrado de θ, vezes a integral de 0 a t em dt. Tá legal? Bom, a integral de dx sobre raiz de x, né? Então, é a integral de x a menos meio dx. Isso vai ficar 2 raiz de x, tá certo, pessoal? Então, isso aqui vai ficar 2 raiz de x. E aí eu vou ter, né, a raiz desse termo, que eu vou colocar aqui entre parênteses, vezes esse t. Ou seja, o meu x, então, né, elevando ao quadrado, passando 2 dividindo, 4 dividindo, na verdade, cancela esse 4 aqui. E aí eu vou ficar, então, com a seguinte fórmula, né, para x. M minúsculo mais M maiúsculo, G seno θ, sobre 3M maiúsculo mais M minúsculo, 1 mais 2 seno quadrado de θ, vezes t ao quadrado, tá bom? Essa aí é a expressão, então, que dá a posição do centro de massa desse disco que rola sem deslizar na superfície de uma cunha móvel sem atrito. Tá bom, pessoal? Um problema bastante interessante. E para finalizar, eu quero resolver esse exercício de um outro jeito, mais rápido, né? Que é usando o quê? Usando a equação de Euler-Lagrange. Né? Usando a mecânica analítica, a mecânica lagrangiana, eu consigo resolver esse problema de uma forma bem mais simples, tá certo? Um pouco mais tranquila, né? Um pouco mais trivial. Bom, vamos construir aqui a lagrangiana do problema, né? É a diferença entre a energia cinética e a energia potencial, tá bom? Então eu vou colocar aqui a expressão que nós já tínhamos obtido da energia cinética, né? Então, metade massa do disco mais massa da cunha, dy dt ao quadrado, mais 3/4. Isso aqui já é o resultado final, tá? Que eu tinha escrito anteriormente, dx dt ao quadrado, mais massa do disco, produto das velocidades, horizontal e vertical, vezes cosseno θ. Aí menos a energia potencial. Como eu vou colocar, né, o nível 0 de energia potencial gravitacional aqui, ó, na base superior do plano inclinado, então vai ser menos, né, mgh, então menos mgx, então vai ficar mais mgx seno θ. Tá legal? Essa é a lagrangiana do problema. E usando então a equação de Euler-Lagrange, a derivada com respeito ao tempo da derivada parcial da lagrangiana em relação a x ponto, né, que é a nossa coordenada generalizada, a nossa primeira coordenada generalizada,
São duas coordenadas generalizadas, x e y, né, aqui. Então, dl dx ponto, menos a derivada parcial de L com respeito a x, isso é igual a zero, né? Então, vamos lá, vamos derivar a nossa lagrangiana em relação a x ponto, dx dt. Então, tem esse termo aqui, então eu vou ficar com 3 meios, né, de m. Então, isso vai me dar 3 meios de m, só que agora derivo em relação ao tempo, dx dt, fica d2x dt2, tá? Aqui também tem uma dependência em x ponto, então vai ficar mais m d2y dt2, né? Cosseno θ, mais m d2y dt2 cosseno θ, e aqui não tem x ponto. E aí menos a derivada parcial de L com respeito a x. Então só tem dependência de x aqui, então vai ficar menos mg seno θ, e isso é igual a zero, tá bom? E agora eu vou escrever a nossa equação de Lagrange, Euler-Lagrange, para a segunda coordenada generalizada, que é y. Então, nós temos a derivada total em relação ao tempo, da derivada parcial da lagrangiana com respeito a y ponto, menos a derivada parcial da lagrangiana em relação a y igual a zero. Derivada parcial de L com respeito a y ponto, então temos esse termo aqui, que é soma das massas dy dt, só que derivada em relação ao tempo fica d2y dt2. Esse termo não tem y ponto, aqui temos y ponto, então aqui vai ficar mais m, derivando em relação ao tempo, novamente, d2x dt2 cosseno θ, tá? Menos dl dy, não tem dependência em y, né? Y é uma coordenada que não aparece, coordenada cíclica. Então, derivada em relação igual a zero, tá? Então tá aí, pessoal, essas duas expressões, né? O que nós fazemos? Nós resolvemos esse sistema de duas equações agora, tá? Eu isolo, né, o d2y dt2 numa equação, substituo na outra, e aí eu vou encontrar, né, a aceleração, né, na direção aqui x, tá? Vamos escrever isso aqui, ó. Eu vou escrever isso aqui. Resolvendo esse sistema de equações, tá? Trabalho bastante simples. Eu vou chegar em d2x dt2, isso é igual a 2 m minúsculo mais m maiúsculo g seno θ, que é a aceleração, né, pessoal? É esse termo aqui multiplicado por 2, tá? Sobre 3m maiúsculo mais m minúsculo 1 mais 2 seno quadrado de θ, tá legal? E aí, integrando, né, isso uma vez, eu acho a velocidade, que é esse termo aqui. Cadê? Eu já apaguei. E integrando mais uma vez, eu tenho, então, né, a expressão de x, tá? Então, dx dt é esse termo vezes t. Integrando mais uma vez, eu tenho x, que é esse termo aqui que vocês estão vendo, vezes t ao quadrado. Olha que interessante, né? Uma dependência quadrática com o tempo de x, tá? A coordenada do centro de massa do disco em relação à cunha, ao plano inclinado móvel. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma videoaula um pouco mais curta, tá? E na próxima aula a gente vai resolver mais problemas envolvendo a dinâmica de corpos rígidos. Então, até lá!